E pode chegar a 500 o número de eutanásias de animais registradas em Canoas, na região metropolitana. No início do mês foi desencadeada uma operação que apura irregularidades na Secretaria do Bem-Estar Animal lá da cidade. A investigação indicou cerca de 240 mortes de animais entre janeiro e agosto deste ano. Mas, de acordo com um caderno de anotações de uma testemunha, esse número pode chegar ao dobro. São casos de animais que teriam sido sacrificados justamente para diminuir os custos de tratamento. A Marcele Dutra está ao vivo aqui na tela do Cidade, vai conversar com a delegada responsável por esse caso, explicar para a gente direitinho como é que está essa história, há quantas anda a investigação, né, Marcele? Boa tarde para você. Exatamente, Vanessa. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que nos acompanham. A Polícia Civil não para de investigar esse caso, né? Segue investigando os desdobramentos desse caso que envolve a Secretaria do Bem-Estar Animal aqui de Canoas e, claro, a ex-secretária, né? A secretária que estava à frente da pasta até julho desse ano, a secretária Paula Lopes, que estaria envolvida, então, em todos esses casos de eutanásia. Isso é o que a Polícia Civil está investigando. E chegou, então, esses avanços, um caderno com algumas anotações. E através desse caderno foi que a Polícia Civil chegou nesse número, né? Quase o dobro aí do que eles acreditavam de eutanásia em animais, né? Gatos e cachorros. E para explicar um pouco melhor do que tem nesse caderno, como é que está esse processo de investigação, a gente conversa agora com a delegada Luciane Bertoletti. Delegada, boa tarde. O caderno está na mão da senhora, né? Queria que a senhora explicasse, então, quais as informações que vocês conseguiram através dele, né? Ele foi entregue por quem e como é que está a investigação? Boa tarde, Vanessa. Isso, nós seguimos a investigação ao longo dessas últimas 2 semanas, depois da deflagração da operação. Ouvimos dezenas de pessoas vinculadas à secretaria, pessoas que já não têm mais nenhum vínculo com a secretaria e usuários do serviço. E na semana passada foi nos entregue por uma pessoa que não queria se identificar esse caderno onde estariam as eutanásias reais, as eutanásias que efetivamente teriam sido feitas nesse período de 7 meses. E numa contagem que nós fizemos, essa contagem ela superou muito aquele primeiro número que nós divulgamos na operação, que foi 239. Aqui nós contabilizamos pelo menos nesse período de 7 meses 478 eutanásias. A gente consegue abrir ele, mostrar essas informações, porque realmente era tudo anotado, né? A gente consegue virar ali para o cinegrafista. Aqui diz, ó, eutanásia 49, atestado de óbito 17, e daí tem mês a mês essa contabilidade, né, delegada? E a pessoa que escrevia nesse caderno, né, anotava essas informações, ela ainda deve ser ouvida nesse processo de investigação. Isso, essa pessoa, segundo quem nos entregou, uma pessoa da extrema confiança da ex-secretária, que fazia essas anotações, inclusive uma das suas atividades era de contabilizar as eutanásias. Nós vamos identificar essa pessoa e queremos ouvi-la. Delegado, uma pergunta que eu tenho, assim, nesse número total que vocês chegaram até agora, são 478 eutanásias nesse período de 7 meses. Já se sabe quantas deveriam ter sido feitas realmente, que a gente sabe que é um processo, né, que acontece em relação à medicina veterinária, e quantas, na verdade, não deveriam ter acontecido? Nós acreditamos que muitas delas não deveriam ter acontecido, em função dos depoimentos que nós coletamos aqui na delegacia. Muitas pessoas referem que levaram seus bichos até a Secretaria do Bem-Estar naquele período. Os bichos chegaram em bom estado, às vezes só com uma pata quebrada, um problema ortopédico. E quando foram buscar notícias, o bicho a ele tinha sido feita eutanásia. Acreditamos que muito mais, então, do que realmente o normal. Mas isso tudo vai demandar ainda esclarecimento. Nós temos perícias a serem concluídas, inclusive no que foi apreendido nos computadores que foram apreendidos na secretaria, para a gente cruzar essas informações e ter um número exato do que tinha que ter sido feito, efetivamente, o que realmente foi feito sem qualquer critério. Já se existe, assim, a motivação do porquê que a secretária Paula Lopes estaria fazendo isso? O que nós acreditamos, até o momento, é que era uma busca por números, uma busca por qualidade, por eficiência na pasta, Como ela aumentou, como a gestão aumentou, número de atendimentos, número de procedimentos, número de castrações,
também havia a necessidade de abrir vagas, né, para bichos serem albergados. Então, para abrir vagas, tem que sair alguns animais. Além disso, desses números, né, da busca por números, a questão mesmo financeira, que envolve um tratamento de um bicho doente e uma eutanásia, que a eutanásia, segundo os próprios veterinários, é um método muito mais menos oneroso financeiramente. Existem aí duas linhas de investigação, né? Essa que a gente está falando agora e também uma linha de investigação de estelionato, né? A Paula Lopes, teria uma ONG e estaria também pedindo dinheiro para custear esses animais e parte do dinheiro talvez estaria ficando com ela, é isso? Nós inicialmente foi essa nossa investigação, ela investiga então estelionato e maus tratos. Nós estamos ouvindo algumas pessoas, ainda não finalizamos a nossa investigação em nenhum desses caminhos, né? Mas nos próximos dias, aí até o final do ano, eu acredito que nós estaremos finalizando o inquérito com o esclarecimento de ambos os fatos. Ela já chegou a ser ouvida? Ela nega essas acusações? Os investigados todos já foram ouvidos, eles negam as acusações, eles dizem que isso jamais aconteceu, que não existia essa eutanásia indiscriminada dentro da secretaria, e trouxeram alguns elementos de prova aqui para que a gente pudesse juntar ao inquérito. Bom, e a senhora falou os investigados, né? Então, na verdade, é a Paula Lopes, também o companheiro dela e também teria uma veterinária, uma das veterinárias, isso? Seriam esses 3 investigados. A veterinária é uma responsável técnica da empresa terceirizada, né? Uma responsável que atuava naquele período junto com a então secretária. Por quais crimes que eles podem responder? É muito preliminar, né? Mas o que a gente investiga desde o princípio é o maus tratos e o crime de estelionato. Delegada, eu vou ler aqui uma nota que a gente conseguiu, então, da defesa, né? Que a nota diz o seguinte, que a defesa vem a público, diante das recentes declarações da Polícia Civil, esclarecer que a chamada Operação Carrasco, que é essa operação que a delegada está comandando, nada mais representa do que a espetacularização policial, alicerçadas em denúncias anônimas, jamais corroboradas por diligências sérias e preliminares que pudessem conferir mínima plausibilidade ao que foi narrado. O relatório policial limita-se a reproduzir boatos e fala sem qualquer verificação independente ou prova concreta, o que fragiliza por completo a credibilidade das acusações. A única acusadora identificada demonstra evidente conflito de interesses, tendo suas declarações surgido após divergências pessoais e políticas, conforme está registrado nos próprios autos da representação policial, que aquela acusadora admite não ter conhecimento do destino dos animais, apoiando-se em ouvir dizer e comentários, o que é flagrantemente insuficiente para sustentar acusações dessa gravidade. Ainda tem mais um trecho dessa nota, mas eu queria voltar aqui com a delegada para ela poder falar em relação a isso, né? Porque aqui na nota diz que é um espetáculo essa operação policial e que não há provas, mas aqui está uma dessas provas, inclusive, né? Então, existem sim provas, estão sendo colhidas ainda mais provas, né, delegada? A polícia trabalha com elementos, com indícios. Tudo que foi feito até agora foi dentro da legalidade, inclusive com ordens judiciais, né, com expedidas pelo Poder Judiciário. Os mandados de busca foram expedidos pelo Poder Judiciário. Então, sim, existem elementos de provas, indícios razoáveis de prova de que realmente existiam maus tratos ali dentro, existe crime de estelionato. Isso tudo vai ser comprovado durante as investigações. Perfeito. Muito obrigada, delegada, por ter nos atendido, né, por ter conversado conosco, dando toda essa explicação. Então, como a delegada disse, até o final desse ano, toda essa investigação deve ser concluída. Volto contigo, Vanessa. Obrigada, Marcele, pelas informações.